C'est dur être bébé. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje a gente vai falar aqui da questão de se discutir vale a pena ou não com um cristão, né? Vale a pena se discutir com um cristão, né? Ou se discutir com um religioso, né? Que não usa critérios racionais, critérios razoáveis, critérios lógicos para poder validar, né, as suas crenças ou as suas afirmações. Então, tem uma frase que diz, né, uma frase que fala o seguinte, que não discuta com um imbecil, não é porque você vai ter que se rebaixar ao nível dele e vai acabar sendo vencido pela sua experiência. Né? Então, bem por aí. Né? O que acontece? O sistema religioso, né, ele faz parte, né, ele surge, né, ele se desenvolve, né, a neurologia já sabe disso, né, vários estudos recentes com ressonância magnética já identificaram regiões do cérebro, né, onde surge a atividade religiosa, as regiões que têm mais atividade no momento da reza, da oração ou da crença religiosa, né, ou do êxtase religioso. Toda essa atividade cerebral se dá mais no sistema límbico, né, que é o sistema emocional, responsável pelas emoções, né, pelos instintos, né, por essa parte mais subjetiva mesmo do ser humano. Né? Então, por isso que toda religião ela tem um conteúdo emocional forte, né, o aspecto de vício. Né? Por quê? Porque, mais ou menos, né, eu costumo usar assim, uma metáfora, que você, por exemplo, se você pegar uma criança, né, em tenra idade, um bebê, e você dá uma chupeta para essa criança, né? A chupeta é uma simulação do mamilo da mãe. Né? A criança ali, ela desenvolve, né, um apego, né, ela está na fase oral, ela desenvolve um apego totalmente irracional, mas necessário à sobrevivência, com essa chupeta, que é uma mentira, né, ou seja, é um bico falso, né, um mamilo falso, mas traz um conforto, né? A criança se tranquiliza, se sente confortável, como se estivesse mamando, né, no mamilo da sua mãe. Né? A própria natureza faz com que a criança, mesmo depois, né, os mamíferos, né, principalmente, mesmo depois de sair do corpo da mãe, né, de nascer, eles têm que ter essa relação de aconchego com a mãe para poder mamar, né, para ter proximidade com o colo da mãe, para continuar meio que essa ligação, né? Agora não mais tão física, mas mais emocional até, né? Mas ainda continua a ligação física, né? Porque a mãe tem que nutrir a criança com a própria substância do corpo dela, que é o leite. Então, essa ligação com o bebê, do filho com a mãe, é de difícil rompimento. Né? Tem pessoas que não quebram essa relação a vida inteira. Né? Esse apego, essa dependência, porque é um parasitismo. Não é? Porque a criança, ela depende, em questão de sobrevivência, da mãe. Então, de uma certa forma, ela está parasitando o corpo da mãe, e ela se sente unida à mãe emocionalmente. É meio que uma simbiose. Até esse desprendimento ocorrer, depende de muita maturidade, depende do indivíduo querer também romper os laços, né? Se tornar maduro emocionalmente, e simplesmente, né, tem até o complexo de Édipo, né, que é contemplado dentro da psicologia, né? Até uma disfunção, né, é um processo natural, entretanto pode se tornar um complexo, né? Pode se tornar um problema sério a pessoa ter um apego emocional que não se desvincula da mãe. Aí gera um complexo que vai trazer problemas por vários relacionamentos da pessoa. A pessoa vai tentar procurar, né, nos relacionamentos afetivos, emocionais, amorosos, um substituto para a mãe. Não é como acontece na religião, no caso da questão de se buscar um pai substituto, né, que é a questão da religião, é exatamente essa. Né? O indivíduo tem uma carência do pai, né, que é mais ou menos parecido com o complexo de Édipo. Ele tem uma dificuldade de se desvincular da figura paterna, então para isso ele cria uma figura imaginária, né, um pai,
né, que está no céu, não é um pai físico, né, porque o indivíduo adulto, né, como ele já não precisa mais de um pai físico para suprir suas necessidades, ele cria, né, suas necessidades físicas, ele cria um pai espiritual, um pai, né, para substituir o pai, para dar conforto, para dar segurança, para dar proteção e também para, né, rédea curta, né? Esse pai que está no céu, ele ao mesmo tempo te dá carinho e proteção, ao mesmo tempo ele te maltrata muitas vezes para te dar lições, né? Ele te dá castigo, né? Ele te dá recompensa. Então é um pai, né? Um pai que está no céu, é uma criação fictícia, né? No campo emocional das pessoas mais imaturas, né? Que tem um problema, porque isso é um problema, né? E Freud, inclusive, classificava isso como neurose, né? Então o que acontece? Voltando à questão da criança, a criança, ela recebe digamos assim, um substituto do mamilo da mãe, que é a chupeta, né? Esse substituto é nocivo para a criança, porque já foi comprovado, né, que o uso da chupeta, o uso exagerado da chupeta, né, pode comprometer a arcada da dentária da criança, né, pode comprometer a mastigação dessa criança, pode comprometer a respiração dessa criança, né, e até a parte emocional, porque desvincular a criança dessa chupeta depois é complicado, né? Então, estabelece-se ali nessa fase oral, né, um vínculo da criança, né, com a mãe e também com a chupeta. Só que a chupeta é um artifício, né, é uma coisa artificial prejudicial à criança. Entretanto, né, sossega a criança, acalma a criança. É mais necessário para os pais, né, tem mais função, digamos assim, para os pais do que propriamente para a criança, porque a criança sossegando, dormindo, né, isso dá um sossego para os pais, mas chupeta não é uma coisa indicada, né, para a criança. Então, da mesma forma, quando essa criança cresce um pouco, aí você tenta tirar essa chupeta dessa criança, é um problema sério, porque a ligação dela, você pode explicar tudo isso para a criança, mesmo que ela já tenha uma idade de entender, né, porque tem crianças que usam chupeta até, sei lá, 4, 5 anos, ela já tem uma idade para entender mais ou menos que aquela chupeta ali não tem necessidade da chupeta. Só que a criança, ela não vai aceitar argumentos racionais, né? Você pode dizer que a chupeta faz mal, você pode dizer que a chupeta vai fazer o dente dela, né, alterar a arcada dentária dela, vai prejudicar a dentição dela, ou que prejudica a parte respiratória. Nada disso vai convencer essa criança, porque ela está num apego emocional com a chupeta, né? E você vai ter que trabalhar com uma substituição de repente, né, ou forçar, que não é o ideal, né, porque esse rompimento também pode trazer problemas psicológicos, mas geralmente você vai ter que trabalhar com uma substituição de vício, né, dar uma outra coisa para distrair ela da chupeta e assim conseguir tirar. É mais ou menos a mesma questão da religião, né? Por isso é que você, né, vou dirigindo aqui os ateus, nós muitas das vezes nos defrontamos com discussões, né, com debates com evangélicos, com crentes, com pessoas religiosas, que é pura perda de tempo, né? Porque por mais que você argumente racionalmente, por mais que você tente mostrar, né, os aspectos negativos da religião, ou tente deixar claro que Deus não pode existir, uma impossibilidade, ou que não há necessidade de igreja, nenhum argumento racional vai convencer essa pessoa, porque uma vez que o processo dela em relação a Deus é o mesmo processo do bebê em relação à chupeta, ou seja, puramente emocional, é uma dependência que não está ao nível racional, você não vai conseguir debater com essa pessoa, né? Não no nível racional, né? Você não vai conseguir convencer, por mais que seus argumentos sejam lógicos, né? E essa pessoa, ela está tão apaixonada, porque a palavra paixão, ela vem de patos, né? Patos vem de patologia, que surge a palavra paixão, patos, paixão, né? Na antiguidade, os gregos consideravam a paixão como uma doença. E posteriormente se descobriu, né, com o avanço da medicina, que isso é verdade. Né? Quando o indivíduo está apaixonado, essa emoção que ele tem, né, essa paixão que ele desenvolve por alguém ou por alguma coisa, ela está no nível emocional, no sistema límbico. E a própria palavra sistema límbico vem de quê? De limbo. Né? Porque tipo assim, não é racional, é um caos. O sistema límbico é a parte emocional instintiva do ser humano, onde estão suas emoções mais internas. Então o indivíduo apaixonado, por mais que você fale para ele que aquela pessoa não é ideal, ou mostre os defeitos daquela pessoa, não adianta, porque ele está apaixonado, né? Ele está em patologia, ele está quimicamente viciado naquele objeto. Então não vai adiantar você argumentar racionalmente com essa pessoa. Não, você, por exemplo, às vezes tem mulheres que se apaixonam por bandidos, né? Ou se apaixonam por indivíduos que batem, que podem vir a ser agressivos com ela.
Por mais que a família oriente, por mais que se fale, né? Ou às vezes o rapaz se apaixona por uma garota que todo mundo sabe, né? Do passado, sabe que a garota de repente não é flor que se cheire, né? É uma pessoa que vai trazer sofrimento e ainda assim o cara embarca nessa canoa furada porque está apaixonado. A mesma coisa é o religioso. O religioso, eles mesmos se colocam apaixonados por Jesus, né? Eu já fiz até um vídeo sobre isso, falando sobre a questão até sexual embutida na religião, porque o sistema límbico também trabalha toda essa função sexual, de paixão, de amor, né, de relacionamentos, isso tudo tá nessa parte afetiva, está toda desvinculada da racionalidade. Né? Então por que a gente vê tantas relações dando errado, tantas pessoas convivendo dentro de um mundo de fantasia, né, acreditando cegamente no outro, né, exigindo fidelidade do outro? Tudo isso está no campo do emocional, sistema límbico. Né? Então não é o aspecto racional. Então você não adianta argumentar. Né? Como é que você vai argumentar com um crente? Como é que você vai partir com uma discussão? É por isso que me convidaram recentemente, né, até o amigo Walter, do canal Analisando a Fé pela Razão, né? Ele me convidou, né, para ter um debate com um evangélico. Eu falei, Walter, entendeu? Eu não estou mais fazendo isso, porque não dá, entendeu? Porque a primeira coisa que eu vou exigir num debate, né, é que os termos sejam bem definidos, né, nesse debate. Né? Ou seja, que os argumentos sejam lógicos e racionais, né, à luz da ciência, que é a única forma de você se entender num debate é à luz da ciência, à luz da razão, né, à luz da lógica. Agora, como é que eu vou debater com o evangélico que parte da Bíblia, que parte de um livro, né, que não parte da lógica e da racionalidade e que está apaixonado por Jesus? Né? Ele não vai, o evangélico, ele não vai num debate, né, para botar em questão se Deus existe ou não. Ele não vai para isso. Ele vai com a postura dele de que Deus existe, acabou. Entendeu? Então é complicado. Como é que você vai... Eu estaria disposto a debater, né? Debater racionalmente, porque... Agora, também se você for parar para pensar, você vai debater o quê? Né? Porque essa questão de Deus já está totalmente solucionada. Não há como. Né? Não há como você ter mais trabalho com isso. Né? Então você vai discutir o quê? Numa discussão religiosa você vai falar o quê com o evangélico? Né? Vai falar o quê? É discutir, ele vai dar a posição dele diante da Bíblia, né? E você vai argumentar com um monte de elementos sólidos que a ciência já construiu a respeito da inexistência e probabilidade total, né, de qualquer tipo de inteligência cósmica. Né? Ainda mais Bíblia nem se fala. Né? Então você vai debater o quê? O cara vai querer debater que a Bíblia é verdade porque ele está apaixonado por Jesus. Né? Ele ignora que se ele tivesse nascido na Índia, que ele ia cultuar outros deuses, que ele nem pensar em Jesus, que ele ia estar cultuando Shiva, Krishna, Vishnu, Brahma. Ele ia cultuar todos esses deuses. Kali, né, para os que são mais agressivos, para os que são gostam de magia negra. Lá é Kali. Alguém conhece Kali aqui? A deusa Kali aqui no Brasil? Não, aqui conhece como diabo. Né? Aqui começa como Pombagira para cultuar. Então, cada cultura vai desenvolver a sua paixonite religiosa de uma forma. Então, não tem como você... Né? É como a ideia do consolo. Né? Até a palavra consolo, Jesus mesmo coloca na Bíblia, no futuro virá um consolador prometido. O que é um consolador? O que é um consolo? Para pensar, isso remete até a sexo. E é igual o consolo da criança é o quê? É a chupeta. A criança ainda tem idade, é chupeta. Vai tirar essa chupeta dessa criança. É uma guerra, meu amigo, é complicado. Você não vai conseguir argumentar com uma criança, né, dos prejuízos que essa chupeta traz. E ao mesmo tempo, o chupetão, né, do cristão é Jesus. Né? O próprio Jesus fala lá, como o meu corpo, bebo o meu sangue. Né? A coisa é uma simbiose, né? Uma coisa de relacionamento íntimo entre pai e filho, né? Entre mãe e filho, né? De nutrição, né? De dar leite, né? de dar sustentação, né? E ao mesmo tempo um parasitismo. Então, por isso que o evangélico é dessa forma que é. Né? Ele parasita, né? Jesus, Deus, ele é um parasita. Crentes são parasitas de uma figura invisível que substitui os pais, né? Que substitui o leite da mãe, o seio materno, né? Aquela coisa oral. Na nossa sociedade, você pode observar que o alimento, né? Nós temos fartura de alimentos na nossa sociedade. Né? Ninguém hoje come mais porque está com fome. As pessoas, a comida virou, a comida sempre foi, aliás, né? Sempre foi em toda a história da humanidade, né? Uma forma das pessoas se reunirem, né? e compartilharem o alimento. Por quê? Isso também está na religião, né? Que Cristo lá parte o pão, né?
distribui, vai falar como o meu corpo, né? Tudo tem a ver com esse aspecto oral do ser humano, porque a primeira fase que o ser humano experimenta, ainda no útero, é a fase oral, né? A criança já chupa o dedinho lá e quando sai, a única coisa que ele tem na cabeça é se nutrir, né? É se alimentar, é sugar, né? Sugar algo para se sustentar. Então o que acontece? Ao longo da vida, esse aspecto oral é muito importante. Você vê dentro da sociologia, né? Você vê dentro da própria antropologia, né? No estudo, né? De como o homem se desenvolveu ao longo da história, você observa esse apego do homem com o alimento, né? O apego com a comida. Você vê hoje em dia, né? Tudo é o quê? Tudo gira em torno de alimento, todas as diversões, né? Todo lugar, as pessoas estão reunidas para se nutrir, não por fome, mas é uma questão de necessidade, é uma questão emocional. A obesidade é tão comum, por quê? Porque as pessoas se alimentam em excesso, porque as pessoas usam o alimento para poder se sustentar emocionalmente, mais do que fisicamente. Por isso que tem a obesidade, a pessoa já está alimentada e mesmo assim está com fome. Então ela usa o alimento para satisfazer essa sua ansiedade. Isso é um processo, né? É um processo que muitas das vezes, no caso da obesidade, já virou um processo patológico, né, porque a pessoa está apaixonada pela comida, né, então ela não consegue, por mais que ela tente agir racionalmente em relação à comida, ela vai acabar sucumbindo àquela necessidade psicológica. Então é um desequilíbrio emocional, né, assim como a paixão é um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio químico, né, um desequilíbrio também a nível hormonal, né, tudo isso causa um monte de doença, um monte de problema no organismo, né, desequilibra todo o sistema orgânico. Então o que acontece? A religião é exatamente isso. Né? Só que a religião, esse processo, é um processo de disfunção, né, cerebral. Porque o indivíduo chega num ponto onde ele já deveria estar raciocinando, ele já devia estar livre, né, desse parasitismo, dessa necessidade do pai, dessa necessidade da mãe, ou essa necessidade de se nutrir do outro. Né? O indivíduo adulto ele tem mais essa necessidade de estar parasitando o outro. Né? E o religioso é esse que parasita, né, um pai, né, celestial, no caso dos católicos, Maria, uma mãe. Né? Então, isso aí eu acho que ficou bem claro. Né? Então, a chupeta realmente que substitui para a criança. Né? É uma coisa negativa para a criança, né? Uma coisa que faz mal. Ainda assim, a criança utiliza essa mentira da chupeta, né, que é uma simulação do seio da mãe, do mamilo da mãe, para ter a ilusão de que está se nutrindo, né? Porque a criança fica ali chupando aquela chupeta, ela tem aquela sensação de conforto que está associada à nutrição, mas na realidade a chupeta é uma mentira, assim como a religião é uma mentira. Né? O indivíduo está se nutrindo de uma mentira altamente prejudicial. Então é difícil você discutir com um cara desse, porque o nível dele é um nível, né? Às vezes as pessoas falam comigo, poxa, né, não dá para discutir com o evangélico, né? Estou cansado, eu já não entro mais nesse tipo de discussão, não entro. Entendeu? Porque é perda de tempo. É perda de tempo. Porque o indivíduo está no nível que você não vai conseguir atingir, que é o nível de uma criança. Né? A não ser que você se rebaixe ao nível dele, como eu falei no início, né? Só que aí ele está no terreno dele, o terreno da fantasia, e ali ele vai ter todo tipo de argumentação ilógica e irracional e vai acabar te vencendo no debate. Né? Então é perda de tempo mesmo. Então, um abraço a todos, eu vou ficar por aqui, vídeo se alongar muito. Né? Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. C'est dur être bébé.